Bom, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês um transmissor de FM construído juntamente com a turma N20, né? Está aqui em Algarismos Romanos, aqui o nome deles, de 2026. Esse transmissor de FM, ele foi projetado, né? De modo a funcionar com dois transistores aqui, ó. Esse aqui é um BF494, né, chamado aí conhecido, transistor do tipo bipolar de junção. Esse aqui é um BD135 e, na verdade, a parte importante aqui desse circuito é, na verdade, essa etapa, né? Aqui eu tenho uma bobina confeccionada à mão, né, com 4 voltas, aqui um capacitor variável, mudando esse parafuso aqui, a gente altera a capacitância aqui, ó, em várias plaquinhas ali, ó. E, na verdade, é a distância entre essas placas ali, aqui nesse componente que define a capacitância e a frequência que a carga fica oscilando aqui. Então, a carga elétrica oscilando nesse setor aqui é que, na verdade, gera a onda eletromagnética que vai sair por essa antena que está aqui, ó. Uma antena de fio mesmo, fio de 75 centímetros, esticado aqui, né, aleatoriamente. E aqui tem uma entrada de áudio, ó. Isso aqui não estava no projeto original, a gente colocou, inclusive com esse capacitor de filtro aqui de 10 microfarads, né, aqui, capacitor eletrolítico aqui, ó. E, bom, está funcionando muito bem, ele funciona, transmite uma distância considerável, claro, respeitadas as normas da Anatel, etc., né? Aqui ele não passa de 10, 15 metros, mas com uma boa estabilidade. É, na verdade, um protótipo didático, né? Como tem que ser, né? É proibido radiodifusão de sinais eletromagnéticos, né? Controlado pela Anatel. Mas esse aqui é um experimento didático, apenas para mostrar um circuito LC que gera aqui uma oscilação eletromagnética, e o áudio que entra aqui, ó, vai na base desse transistor aqui e controla, na verdade, o acoplamento desse circuito aqui com esse transistor, né, que ele próprio tem uma capacitância dele, né, faz alterar a frequência um pouco. E essa alteração de frequência, ela entra nesse próximo estágio aqui, que é o BD135, que é um transistor de potência, e aí ele acaba gerando uma diferença de potencial variável aqui nessa antena, e, portanto, eu gero um campo elétrico que se propaga no espaço, carregando essa informação de áudio que entrou aqui, ó. Aqui eu estou sem um celular que eu possa mostrar uma entrada de áudio aqui de uma música, coisa assim. Eu vou colocar um sinal aqui, ó. Não está dando para ver na tela, ó. O sinal aqui é uma onda senoidal, já está entrando lá no áudio. E eu vou usar esse rádio aqui para ilustrar o funcionamento dele. Vou ligar o rádio aqui, ó. E vamos sintonizar aqui a frequência onde ele está transmitindo, né? Claro, eu tenho que ligar o transistor, né? Deixa eu ligar o transistor aqui. O áudio já está sendo inserido ali no circuito. Ó, já começa a sair aqui. Vai ter que sincronizar melhor. Ó, está aqui perto de 98 MHz. Deixa eu baixar o volume. Ele está nessa frequência. Deixa eu ver aqui. Vou andar uma distância aqui, só para a gente ver até onde ele está conseguindo captar o sinal. Uns 10 metros, logo, né? 10, talvez um pouco mais, uns 20 metros. No circuito.
Aqui já começa a perder o alcance. Até aqui a gente tem um sinal, né? Uma boa qualidade, vindo lá do transmissor. Vou voltar lá. E voltando aqui. Então tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o sinal que está saindo aqui, além desse transmissor. Tá com uma boa estabilidade. Aqui já muda um pouco. Tá vendo? Claro, a frequência de transmissão ela é definida pelo circuito LC que está aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui um pequeno pedacinho de metal, por exemplo, pequena chavinha aqui, ó, no indutor eu altero a indutância e muda a frequência também, ó. Faço inclusive ele desaparecer ali, ó, o sinal. Então, de fato, está vindo daqui. Posso mexer também aqui, ó. Não sei se eu consigo tampar essa luz aqui para diminuir um pouco. Aqui, por exemplo, eu posso mexer na frequência aqui, ó. Ó, vou mudar a frequência, ó. Aumentando, diminuindo, ó. Tá saindo ali no rádio, ó. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um processo de ressonância eletromagnética. Você tem uma onda se propagando nos elétrons aqui na antena, né? Através da modulação desse circuito aqui. Isso gera uma ressonância com essa antena aqui que entra, claro, no circuito do rádio, e o rádio amplifica esse sinal, separa o áudio e assim por diante. Eu vou desligar aqui, ó, vocês vão ver que vai parar lá, ó. Pronto. E aí fica só o sinal de silêncio da portadora do transmissor. Vou desligar aqui. E pronto. E o rádio começa a oscilar, ó. Começa a chiar. Então, muito legal esse projeto. Esse projeto ele foi desenvolvido aí, tem outros canais aí na internet que desenvolveram. Isso aqui, na verdade, é para uma turma, né? E valeu muito a pena, é um projeto muito legal que tem sido construído com a turma. E ele já estava funcionando, né? Funcionou nas aulas. Eu queria só fazer esse vídeo demonstrando o funcionamento dele. Se alguém se interessar pelo esquema, né? Aqui também a gente colocou um capacitor de filtro aqui para fonte, também não tem no projeto original. Um LED aqui indicador, né? O LED é só para indicar que está ligado, né? Claro, só para ver se não tem qualquer problema aqui com a fonte de alimentação. Mas, no geral, ele não precisa dessas coisas todas, né? Basicamente é isso. Foi um trabalho muito legal, muito bacana, desenvolvido junto com uma turma do Proeja Noturno, né? E foi muito legal. A estratégia que a gente utilizou não foi de fazer circuito, revelação de circuito, né? Assim, com as trilhas e tal. A gente fez aqui um esquema de ilhas de cobre, onde a gente ligou os componentes, é uma arquitetura chamada de Manhattan, né? Estilo Manhattan, de ilhas, né? Nesse sentido, acredito, né? Ter a alusão a Manhattan, né? Então, é muito legal, funcionou muito bem, tá? Basicamente, a gente comprou aqui os transistores, a gente ganhou na eletrotécnica, né? Lá o professor Luiz nos cedeu alguns BFs. Esse BD a gente tirou de sucata, e essa bobinazinha a gente fez à mão. Esse capacitor variável eu tive que comprar no Mercado Livre, encontra-se baratinho, coisa de R$2, R$3, né? E basicamente é isso. Isso aqui foi tirado de sucata também, essa entrada de áudio. Isso aqui foi tirado também de sucata, de fonte antiga, né, de computador.
e assim por diante, né? Então, um projeto assim, baixo custo, né? E muito instrutivo, muito legal de ser desenvolvido, tem uma estabilidade muito boa e rapidamente é possível desenvolver esse circuito. Um outro componente que é bastante crítico aqui são esses capacitores aqui, né? Esses dois aqui, ó. Que é esse capacitor aqui, que vai aqui da indutância principal do circuito tanque aqui para o emissor, né? Do transistor aqui, BF494. Esse capacitor de retroalimentação aqui, é chamado, né? Ele foi mais difícil também da gente conseguir, a gente procurou muitas sucatas e não conseguimos. Eu cheguei a usar capacitor cerâmico, mas não funcionou bem, a frequência fica correndo bastante, porque como aqui é alta frequência, se o capacitor aquecer, a capacitância muda e, claro, muda a frequência do circuito. Aí esse capacitor aqui, eu vi uma dica aí, que é o capacitor de mica. Eu vi uma dica na internet, acabei comprando no Mercado Livre, encontrei. Também é barato, R$3, R$4. É possível comprar esse capacitor. Eu comprei 5 deles, saiu por R$15, coisa assim, no Mercado Livre também. Então, basicamente, foram esses 2 capacitores aqui, esse aqui e esses 2 capacitores de mica aqui, que foram as compras do projeto. Todo o restante é sucata. Essa plaquinha também foi cedida gentilmente por colegas lá da engenharia elétrica, né? Nossos alunos aí do curso superior. Então foi muito gratificante, muito legal de desenvolver esse projeto aí de um transmissor de FM didático de curto alcance com a turma N20 2026.